Oi, pessoal, tudo bem? Seja todos muito bem-vindo, muito bem-vinda ao programa Viva de Bolo. Para mim é um imenso prazer estar aqui compartilhando com vocês todo o meu conhecimento, porque conhecimento de bolo não me falta, porque, como todo mundo sabe, eu vivo do bolo. Eu tenho várias receitas da minha autoria, então eu sei do que eu estou falando, né? Pessoal, nesse programa Viva de Bolos, eu vou estar sempre trazendo conteúdo novos para vocês, informações muito importantes, tá? Então vocês fiquem ligados aí, não perca nenhuma aula, porque vai estar muito bom e vocês vão aprender muito aqui comigo, tá bom? Gente, nesse programa Viva de Bolos, eu ensino pessoas comuns, assim como eu, a faturar até R$ 6.000 mensais em casa, trabalhando em casa, tá? Da cozinha da sua casa. Então, vocês fiquem ligados. Se você tem interesse de aprender um novo ofício, se for uma renda extra ou se for para ser uma renda principal também da família, que eu comecei com uma renda extra e hoje é a renda principal da minha família. Se você conhece alguém que precise de uma nova profissão, de um novo ofício, compartilhe esse vídeo, tá? Manda para as vizinhas, para as amigas e vamos, que tem muita coisa boa aí, tá bom? E para quem não me conhece, eu sou a chefe confeiteira Andréa Gazzoli, sou padeira, sou criadora de receita, ensino mulheres a fazer bolos também, tá? Nas redes sociais, na televisão, em todas as mídias, tá? E hoje, gente, a nossa aula de hoje vai ser bem legal, tá? Eu vou estar falando para vocês como vencer o medo de ser uma boleira. Tem muita gente que tem medo, quer ser boleira, quer fazer bolo, mas tem medo. E hoje eu tô aqui para desvendar esse mistério e ensinar vocês como vencer o medo de ser boleira, tá bom? E vou falar para vocês hoje 5 dicas para vocês, tá? Para começar, tá bom? Como vencer o medo de ser uma boleira de sucesso, tá, gente? Porque nesse canal aqui a gente vem para ser boleira de sucesso, tá? Não é boleira meia boca não, tá? Fique ligado aí, vamos lá. Gente, muitas pessoas, mas muitas pessoas mesmo, quando eu vou apresentar minha receita na televisão, nas mídias, a primeira pergunta que as pessoas me fazem é assim: Andréia, eu quero ser boleira, eu quero ter sucesso, eu quero ser uma boleira igual você, uma confeiteira, mas eu tenho medo. Qual é o primeiro passo? Qual a primeira coisa que eu tenho que fazer para poder crescer nesse mercado, para poder ser uma boleira? E a minha resposta, gente, acredite, é a mesma para todo mundo. Não tem outra coisa. A primeira coisa, você tem medo de começar uma coisa, de começar um novo ofício, de investir? Primeira coisa, você tem que perder o medo. Você não tem que acreditar que você tem medo. Porque a partir do momento que você acredita naquele medo cresce dentro de você. E não pode, tá? Então, assim, eu tô com medo, mas eu vou me especializar. Eu tô com medo, mas eu vou procurar uma pessoa que já viveu, que sabe o que tá fazendo, que sabe, que vai me ensinar o caminho certo, entendeu? Vou investir num treinamento legal, vou investir em conhecimento. Então, esse é o primeiro passo. Se especializar, tá? Acreditar em você, acreditar que o medo é bem menor do que os seus sonhos, tá? Porque quando a gente quer ter a nossa liberdade financeira, quando a gente quer viver do nosso ofício, né? Ainda mais eu falo muito das mulheres, porque nós mulheres que temos casa para cuidar, que eu tenho, temos criança, tem que levar a criança para a escola, de repente o filho fica doente, a gente tem que parar tudo para levar para o hospital, tem mais obrigações do que um pai de família. A gente tem esse sonho de ter a nossa liberdade financeira, mas muitas vezes é mais difícil. Uma pessoa, um mentor, né, que já viveu isso, que já passou por isso,
que vai mostrar para a gente o caminho certo, as técnicas certas para a gente poder vencer o medo, porque não tem outra coisa, tá? A primeira coisa para vencer o medo é vencendo o medo, porque o medo paralisa, tá? Então a primeira coisa que a gente tem que fazer, é vencer o medo. Porque ele paralisa a gente, ele não deixa a gente seguir. Ai, se der errado, ai, se eu não conseguir, ai, se isso, ai, se aquilo. A gente começa a colocar bastante ai, e de repente, quando a gente vê, a gente não faz. Não faz, porque a gente deixa aquele medo tomar conta da gente. Então, a primeira coisa é vencer o medo, acreditar em você e procurar uma pessoa correta, um mentor, uma pessoa que já viveu, que já fez aquilo, que já passou por todas as etapas e tem as técnicas certas para te ensinar para você vencer esse medo, tá? Então essa é a primeira coisa que a gente tem que fazer para vencer o medo. Parece até banal, né? Mas não. A primeira coisa é perder o medo mesmo, gente. Não tem jeito. É acreditar em você, tá bom? Gente, e a segunda dica que eu vou falar para vocês para vencer o medo de ser uma boleira de sucesso são as técnicas, gente. Ter as técnicas corretas, tá? Técnicas. Então, essa aqui é a primeira, né? Que é vencer o medo. Segunda é as técnicas. E tem muita gente que vai me perguntar assim, Andréia, mas fazer bolo não é só ir lá e fazer, é tão simples fazer. Por que você está falando sobre técnicas? O que é as técnicas, né? E eu vou falar para vocês. A técnica de fazer o bolo é o procedimento certo que você tem que ter. Como que você vai preparar? Como que você vai separar o seu mise en place? Qual a temperatura do seu forno? Qual o tanto de farinha que você vai colocar? Qual o tanto de ovos que você vai colocar, tá? Eu tô falando de uma forma bem clara para vocês entenderem. Então, tudo isso é uma técnica. Não é só você chegar lá e fazer o bolo, colocou lá no liquidificador, bateu. Não, gente. Para tudo tem técnica. Porque a partir do momento que a gente tem a técnica correta, a gente está ganhando dinheiro. Quando você faz uma coisa sem técnica, você faz um procedimento sem técnica, você está perdendo dinheiro. Aí, pessoal, assim, eu vou começar a fazer bolo para vender, tá? Vou me profissionalizar, quero fazer bolo para vender no meu condomínio, no meu bairro. Só que eu não quero investir em técnica, eu quero lá fazer do meu jeito. Porque fulano falou para mim que é super fácil fazer um bolo, que qualquer pessoa faz um bolo, que a fulana lá vende 10 bolos por dia, que a outra fulana lá faz bolo e vende lá na porta da casa dela mais 30, 40 bolos. Então eu vou fazer também, só que eu não tenho técnica nenhuma, tá? O que vai acontecer, gente? Fazer um bolo para a gente comer em casa com a nossa família é fácil, é simples. Mas a partir do momento que você começa a fazer vários bolos de vários sabores, de vários tamanhos para pessoas diferentes, você tem que ter técnica, você tem que investir para você ganhar tempo, primeira coisa, para você não perder dinheiro, porque não adianta nada você querer começar a fazer do seu jeito e perder dinheiro. Esse dinheiro que você está perdendo em insumos, que não tem conhecimento, você poderia ter investido em técnicas. Porque quando você investe num treinamento com pessoas que sabem o que está fazendo, que já teve essa vivência, você não está perdendo dinheiro. Você está ganhando dinheiro e ganhando tempo. Quando você faz do seu jeito, você quer começar um negócio do seu jeito, sem ter uma bagagem, sem ter um conhecimento, você está perdendo dinheiro, gente. E dinheiro a gente não perde, dinheiro a gente ganha. A gente vem para ganhar dinheiro, não para perder dinheiro. Então, por isso é muito importante essa segunda dica de técnicas, tá? Gente,
Quando eu comecei a fazer bolos, a trabalhar com bolo profissionalmente, naquela época que eu comecei, a gente não tinha esse leque de ferramentas que a gente tem hoje, não tinha YouTube, não tinha pessoas especializadas que ensinassem para mim, né, para gente o caminho certo, como fazer para não perder insumos, para não perder dinheiro. E eu confesso para vocês que eu perdi muito dinheiro. Eu perdi muito insumo, muito tempo também, porque o tempo, gente, quando a gente fala em dinheiro, quando eu tô falando em dinheiro, eu tô falando em tudo. Eu tô falando no tempo, eu tô falando no que a gente fica irritado, porque a gente tem que jogar aquele negócio fora, que custou, que gastou gás, entendeu? Então eu perdi tudo isso, porque eu não tinha uma pessoa para me mostrar o caminho, não tinha esse leque que a gente tem hoje. Mas também, apesar de ter perdido, eu ganhei muita experiência, entendeu? Então, eu tenho uma bagagem grande, eu sei como fazer, eu sei o tempo de forno que meu bolo vai ficar. Eu tô fazendo uma massa de bolo aqui, gente, eu tô olhando, eu já sei o que falta e o que não falta, se tá bom ou se não tá bom, de olhar, porque isso aqui é experiência. Então, essa experiência, essas técnicas que eu tenho é que eu quero passar para vocês e é o que eu tô falando para vocês que é muito importante. Porque sem técnica, sem conhecimento, a gente não chega em lugar nenhum, tá? Então, por isso é muito importante esse segundo tópico aqui, que é as técnicas. Pessoal, e a terceira coisa, o terceiro tópico, para você vencer o medo de ser uma boleira de sucesso, é o investimento, tá? Investimento, tá? É o que todo mundo me pergunta. Andréia, eu quero ser uma boleira, eu quero fazer bolo, eu quero viver do bolo igual você vive, mas eu não tenho dinheiro para investir. Eu não tenho dinheiro para comprar um forno, uma batedeira top da Galáxias, né? Eu não tenho dinheiro para comprar, comprar 20 formas. Gente, e na verdade não é nada disso. Tem um grande mito por trás disso, né? Porque às vezes a gente vê uma coisa e a gente acha que é tão difícil, que está tão longe da nossa realidade, não está. Porque para você ser uma boleira, para você começar e perder o medo, você não precisa de muito, gente. Você não precisa investir muito. Se você vai começar da sua casa a vender os seus bolos, você pode ter certeza que 60% você já tem. Porque para a gente começar, a gente precisa apenas do liquidificador, de alguns insumos, tá? E 2 formas, 3 formas no máximo. Depende de quantas formas de bolo caber no seu forno. Se o seu forno cabe 2 formas, você vai comprar 2 formas. Se cabe 3, é 3 formas. E só, gente. É o básico. Por quê? Porque quando você começar a vender os seus bolos, você vai com prudência. Você não vai começar a fazer 40 bolos num dia e achar que vai vender. Você vai divulgar nas suas redes sociais, você vai divulgar no grupo do condomínio, no grupo do bairro, né? Pode abrir uma loja desses aplicativos aí e você vai começar a vender com calma, com cautela. Então, você vai começar a investir mais, sim, a partir do momento que vai vir o retorno para você. Conforme vai vindo o retorno, você vai investindo. Mas de início, gente, o investimento é muito baixo mesmo. Então, se você tem medo de começar a ser uma boleira por causa do investimento, então, acabou. Não tenha medo, porque o investimento é muito baixo. É com coisas que a gente tem em casa, Então, pessoal, como eu estava falando para vocês, que a gente não precisa investir muito, porque o nome do programa mesmo já fala. Você vai aprender a fazer bolo a partir da sua casa. Então, você já tem tudo na sua casa. Praticamente tudo, né? Porque a gente vai precisar do quê? A gente vai precisar de um liquidificador,
liquidificador, que todo mundo tem, simples, né? Ó, o meu aqui simples, ó, super simples, que eu uso para fazer. Agora eu não uso mais esse, porque cresceu muito, né? Mas eu usava um liquidificador simples desse aqui, tá? Aqui a gente vai precisar de um forno e as formas, tá? E os insumos. Que no início, gente, a gente não vai gastar muito com insumos, porque quando a gente começar a fazer bolo a partir da nossa casa, a gente vai começar com bolos simples, os bolos clássicos, os bolos que a gente tem certeza que a gente vai vender. Os bolos especiais a gente vai oferecendo e vamos começar a fazer por encomendas, para depois a gente fazer para já deixar quando o cliente pedir. Mas isso, os especiais, a gente vai começar a vender, a preparar a partir do momento que a gente já tiver a nossa clientela. Então é os clássicos, é laranja, é cenoura, é chocolate, é formigueiro e é fubá. Gente, esses bolos vendeu, é bolo certo de venda, todo mundo gosta, todo mundo come. Então vocês podem ver que são bolos que o custo é muito baixo. Então a gente, para começar a vender os nossos bolos e perder o medo, você pode ver que o investimento é muito baixo. Então não se preocupe com essa parte de investimento. Eu vou ter que vender meu carro para investir nos bolos caseiros? Não, gente, é muito baixo mesmo. E vou falar para vocês, vale muito a pena. Gente, é claro, né, que tudo isso que eu tô falando aqui de investimento é no início, é para você vencer o medo, é no começo. Você tá com medo, você tá insegura, muitas das vezes, né, tem gente que não tô acreditando que eu vou conseguir, fica com aquele medo. Então isso aqui é no início. Conforme o tempo vai passando, que o negócio começa a dar certo, aí sim você vai investir mais dinheiro, mas aí já é o dinheiro que entra. Você não vai precisar mais mexer no seu bolso, tirar da sua reserva, nada disso. É o dinheiro que você vai conquistando com o decorrer das suas vendas. Gente, e a quarta dica, e não menos importante, né? É o medo de vender. Tem muitas pessoas que querem ser boleira. André, eu quero aprender as técnicas, eu quero vencer o medo, eu aceito esse investimento que é pouco, né, um investimento baixo, mas o meu pior medo é de vender. Eu não sei vender, medo de vender, ó. Eu vou fazer esses bolos, eu vou começar a fazer meu bolo e como que eu vou vender? Eu não sei vender. E aí que eu falo para vocês, nesse quarto aqui, ó, gente, a gente volta nesse segundo. Porque para a gente vender, a gente também tem que ter técnicas de vendas aqui, ó. A gente tem que ter as técnicas de venda. Não adianta você fazer o bolo bonito, gostoso, bem preparado e você não saber vender. Eu fiz, mas eu não sei vender, então meu bolo vai ficar lá. Porque ninguém vai comprar um bolo se eu não oferecer. E para me oferecer, eu tenho que ter as técnicas, né? Tem pessoas que nascem com o dom de venda, que sabem vender tudo, é fato. Mas tem outras pessoas que têm que aprender, têm que investir nas técnicas de venda, tá? Então aqui, ó, Andréia, eu fiz o meu bolo tá aqui bonito, fiz do jeitinho que você falou. E agora, como que eu vou vender? Agora você vai colocar os seus bolos nas redes sociais, você vai investir em ferramentas novas, vai entrar em grupos de condomínio, em grupos de bairro. Se você não quer aparecer, você pode colocar lá, por exemplo, eu já até falei sobre isso em outra aula, que funciona muito, mas funciona muito mesmo. Tem dia que não posso postar no meu celular, porque eu não dou conta, gente, de verdade. Fez o bolo? Tira uma foto bem bonita do bolo, você não tem que aparecer. Se você tem dificuldade de aparecer, de mostrar a sua imagem, você não tem que aparecer, não é necessário. Mas faça uma foto bem bonita do seu bolo,
com fundo bem bonito e posta lá na rede. Fala assim, hoje eu tenho um bolo de laranja. Corta uma laranja no meio, põe lá bonitinha, do jeito que a gente faz. A gente vai aprendendo com o tempo. Para isso tem as técnicas, né, também. E hoje eu tenho um bolo de laranja, bolo de fubá e bolo de formigueiro. Coloca as fotos, anuncia, fala pra vizinha, tá passando, tô fazendo bolo, se precisar de um bolinho para tomar um café à tarde, eu tenho um bolo aqui. Então, pessoal, tem que divulgar o seu produto. O seu produto tem que aparecer. Você não tem necessidade nenhuma de aparecer. Eu tenho dificuldade de aparecer, eu não quero colocar minha cara, não tem necessidade, gente. Mas o produto, sim, tem que aparecer. Você tem que mostrar o seu produto bonito, para quando a pessoa olhar aquele bolo, já dá vontade de comer, entendeu? E isso entra novamente, gente. A gente sempre vai estar falando das técnicas, tá? Aqui você tem que ter técnica, você tem que ter um mentor, uma bagagem muito boa, porque não adianta nada você fazer um bolo bonito, uma foto bonita e o bolo não tá bom, o bolo não tá gostoso, o bolo não tá de qualidade. Então, a qualidade do produto você só adquire também com as técnicas. A partir do momento que você faz um bolo maravilhoso, você faz tudo bonitinho, você não vai ter mais medo de vender, porque você tem certeza que você está vendendo um produto de excelência. Gente, todos os bolos, todos, eu não tenho vergonha de falar isso, não é soberba, não estou querendo aparecer, mas todos os bolos que eu vendo sem medo. Eu sei que o cliente vai comer o meu bolo e ele vai falar para o outro, e vai falar para o outro. Eu tenho muitos clientes, acho que 40% dos meus clientes são por indicação. É pessoa que já comeu, que leva meu bolo para fora de São Paulo. O bolo viaja mesmo. Eu tenho muito orgulho disso, porque eu vendo um produto de qualidade, eu sei o que eu estou vendendo e eu garanto o meu produto. Então, gente, para tudo isso acontecer, para a gente chegar nessa certeza, para a gente chegar nessa confiança do nosso produto, a gente tem que passar por um treinamento bom, por um treinamento com uma pessoa que saiba o que está fazendo, já tem uma bagagem, para a gente ter confiança no nosso produto. E quando a gente tem confiança no nosso produto, aqui o medo, não existe mais medo, você não se preocupa mais com concorrência, você não se preocupa mais com nada, você confia em você, acredita em você e tudo flui, tá? Só cresce, só tem a crescer. Gente, eu nem tô falando de bolo aqui, tá? Agora, tem muitas pessoas que começam um projeto novo, nem começaram um projeto novo, quer começar a fazer um curso, quer começar a aprender a dirigir, quer começar a tantas coisas e fica com aquele pensamento, se eu errar, se der errado, se na hora que eu estiver fazendo eu errar, se eu queimar o bolo na hora que eu estiver começando a fazer meus bolos. Gente, é normal, errar é normal, a gente erra sim, a gente tem que prestar atenção, a gente tem que ter as técnicas certas, sempre eu vou estar falando das técnicas, tá? A gente tem que ter as técnicas certas, mas nada disso vai nos impedir de errar, porque errar é natural, tá, pessoal? Não tem assim, não é proibido errar. A gente tem que prestar atenção, mas não é proibido errar. Então, para a gente vencer o medo de ser uma boleira, de começar a fazer os bolos, a gente tem que nos permitir a errar, tá? Porque errar é natural, gente. Aqui, você vai começar a fazer um bolo, tá? Comprei um treinamento, estou fazendo um treinamento com uma pessoa top da galáxia, uma pessoa especialista em bolos caseiros, que no caso pode ser eu, né? Porque eu sou especialista em bolos caseiros. Mas eu fui fazer um bolo, eu fiz o bolo bonitinho, fiz tudo direitinho, coloquei no forno, esqueci. A televisão estava ligada, eu esqueci o bolo e o bolo queimou.
Pode acontecer? Pode acontecer sim, gente. É natural. Só que vai acontecer, só que da próxima vez que você for fazer esse bolo, for fazer outro bolo, você vai estar focada naquilo, porque você já errou. Você não vai querer cometer o erro novamente. Por quê? Porque você está se profissionalizando. Você vai começar a fazer os seus bolos e você não vai mais ficar olhando a televisão. Você vai ficar focada naquilo que você está fazendo, entendeu? Você vai colocar o seu bolo no forno, você vai prestar atenção no relógio, o tempo que o bolo tem que ficar no forno, porque você não vai querer perder novamente, entendeu? Então, você vai começar a criar uma disciplina. E muitas das vezes, para a gente ter uma disciplina, mesmo a gente tendo um treinamento, tendo um mentor top da Galáxias, a gente tem que errar. A gente erra. Eu erro, perco um pouco a atenção em alguma coisa e acabo errando. É menos, mas erro, todo mundo erra. Então, para a gente ser uma boleira de sucesso, para a gente perder o medo, para a gente começar, né, e não ter medo, a gente tem que se permitir a errar, porque errar é natural. Então, pessoal, lembrando, quer ser uma boleira de sucesso? Quer começar? Tá com medo? Não fique mais com medo, tá? Siga esse passo aqui, ó. Primeira coisa, vencer o seu próprio medo. Não deixa o medo ser maior que você, tá? Medo todo mundo tem, mas não deixa esse medo crescer e te paralisar, tá? Então a primeira coisa é vencer o medo, tá? Segunda coisa, gente, técnicas, tem que ter técnicas. Quando a gente tem técnicas, quando a gente investe em técnicas, em conhecimento, a gente economiza dinheiro, a gente está ganhando dinheiro. Não pense jamais, se você investir num treinamento legal, você está jogando dinheiro fora? Não, você está ganhando dinheiro, porque você está evitando o risco de errar, tá? Então, técnicas. O segundo, o terceiro é investimento. André, eu estava pensando que o investimento era alto, que tinha que investir milhões nesse negócio. Então, você já viu, né? Vocês já viram, já expliquei para vocês que o investimento é baixo. Bolo caseiros é um investimento, é um negócio de baixo valor. Você não precisa investir muito, tá? Você vai começar a vender bolo da sua casa, você vai usar utensílios mesmo que você tem na sua casa, tá? Então o investimento é baixo e vale muito a pena. Quarta coisa, tenho medo de vender? Não tenha medo, usa as redes sociais, abusa da divulgação, divulga para todo mundo. E bem importante, o boca a boca é muito legal, viu, gente? Um come, um fala pro outro, avisa todo mundo e começa a vender seus bolos. E a quinta coisa é o medo de errar. Não tenha medo de errar, porque errar, todo mundo erra. Errar é humano, né? Como diz o ditado, então não tenha medo de errar. Só preste atenção. Vai começar? Começa a fazer as coisas certas. Começa a fazer tudo bonitinho, do jeito que das técnicas certas, aí você vai errar menos, tá? Então, pessoal, essa foi a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Beijo, beijo, Deus na frente sempre!